Continuamos com a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, aqui na Rádio 012 News, e hoje recebemos o pré-candidato Vinícius Poit, do Partido Novo. Pelas regras, cada candidato terá 20 minutos e mais 1 minuto para as considerações finais. Candidato, eu já começo a partir de agora a contar o seu tempo. Seja bem-vindo aqui à Rádio 012 News, tudo bem? Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar na 012 News, falar com todo o Vale do Paraíba e pela internet com o mundo todo. É um prazer estar aqui e mostrar que tem uma opção de um candidato, um pré-candidato novo para o governo do estado de São Paulo. Eu queria lhe fazer uma pergunta inicial, mais geral com o senhor, abordando o atual governo, gestão Dória Garcia. Como é que o senhor analisa a atual gestão do governo, dos governadores, né? No caso, agora, o Garcia, que está concorrendo também nessa disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Mais do mesmo, né, Rodrigo? Chega, já há 30 anos o mesmo partido no poder, um monte de obra atrasada. São Paulo tem pressa, São Paulo precisa de um novo gás. Vamos falar com o Vale do Paraíba, não precisa nem dizer da Tamoios, né? Obra mais atrasada do que nunca. Retomou agora, só que ainda tem um monte de terra lá no desvio que tem que tirar. Outro dia eu estava em Caraguá, falei, vamos pegar duas pá, eu, presidente da Associação Comercial, tirar aquele monte de terra do desvio da Tamoios. Esse é o partido, esse é o governo que está aí. Mais do mesmo. Governo que não tem sensibilidade e aumenta imposto no meio da pandemia. Para mim, isso aí já define, já decreta o fim da era PSDB no estado de São Paulo. Está na hora de trocar, precisa de mudanças. São Paulo precisa de um novo gás. E uma futura gestão do Partido Novo no Palácio dos Bandeirantes, qual a atenção mais urgente que o senhor irá focar caso seja eleito candidato, caso seja eleito governador do estado de São Paulo? Rodrigo, primeiro, né, vai ser uma gestão de todos, né, não só de um partido, como esse partido faz há 30 anos. Nós vamos sempre fazer e governar com diálogo. Segundo, escutando a população, os dois maiores problemas do estado de São Paulo, segurança pública e emprego. Na segurança pública, Rodrigo, esses dias mesmo, pessoalmente, eu vi 4 roubos de celulares próximo à Avenida Paulista. E o governo não faz nada. Molecada menor de idade não pode ir presa, desce de bicicleta para o centro de São Paulo, leva lá para Guaianazes, para a rua Guaianazes. Todos os receptadores estão lá. O que eu fiz segunda-feira? Fui lá e mostrei onde é a rua. Porque se esse governador não sabe, eu mostrei onde é. Então, se ele não mobilizar a polícia para ir lá, desbancar os receptadores e prender todo mundo, nós vamos prender. Chega de corpo mole com o crime organizado. Esse é um exemplo que mostra o nosso enfrentamento do crime no estado de São Paulo. Fora isso, Rodrigo, obviamente, precisa reconhecer e equipar melhor e dar uma continuidade, uma prioridade maior para a força de polícia, né? Não adianta prometer e não cumprir, deixar a polícia militar na mão, e integrar os dados. Não adianta, candidato ou pré-candidato que fala em separar ainda mais as polícias, não é resolver o problema, é criar gasto e gerar ineficiência. A gente precisa, com pouco recurso, precisa unir. Então, vamos colocar o BO unificado para ganhar tempo e deixar a Polícia Civil focada nos crimes de maior potencial ofensivo. Vamos colocar e potencializar o Centro de Operações Integradas, Centro de Inteligência Integrada. Então, ganhar eficiência para combater o crime organizado de fato. E na geração de emprego, não precisa nem dizer. Este governo aí só acabou com o emprego em São Paulo, aumentou o imposto. Primeira atitude nossa vai ser revogar o decreto que aumentou o ICMS em São Paulo durante a pandemia. Primeira, logo de cara, para depois avançar com outras medidas de redução de impostos no estado de São Paulo. Deixa eu falar um pouquinho sobre a segurança pública que o senhor citou, né? Há o grande problema com relação da Cracolândia na capital paulista, mas também há várias cracolândias espalhadas em cidades aqui do interior, aqui mesmo em São José dos Campos, em Santos, enfim, em várias partes do estado há também cracolândias. O problema dos dependentes químicos é grave, né, e se alastra aí pelas cidades e reflete também na violência. Como combater isso? Qual é a política pública eficaz para combater esse caso? Rodrigo, quem falar para você que vai combater e resolver rápido é mentiroso, está enganando a população. Não tem bala de prata, é um problema complexo. O que eu sei é que precisa de planejamento e integração, de no mínimo 4 áreas. Número 1, segurança pública. Nós vamos para cima combater o crime organizado e o tráfico de drogas. A hora que a gente secar o fornecimento de drogas, vai gerar o desconforto.
E aí, número 2, saúde, assistência social, porque nós vamos precisar abordar, fazer uma triagem e ver qual dependente químico ainda tem sua capacidade produtiva em dia, dá para recuperar num CAPS ou em algum outro tipo de serviço de recuperação socioemocional profissional para arrumar um emprego, e qual, além de possivelmente precisar da internação involuntária, ditada pelo médico, justiça, internação compulsória. Não adianta falar de política de redução de danos em alguns casos que não funciona. Então, é uma ação coordenada. Segurança pública, saúde, assistência social e justiça. E aí, obviamente, esses governos anteriores, desde o Braços Abertos, que foi a Bolsa Crack do PT, até a Redenção e Recomeço, que foi cada governo do PSDB querendo montar um programa para chamar de seu, nós vamos montar um programa que é estadista, que ele perpassa um governo só. Não para, querer ser o protagonista. E aí o governo vai ter que atuar com os municípios. Tem competência, por exemplo, obviamente, na segurança pública, que o governo vai pesar a mão para ir para cima do tráfico. Mas na assistência social, naquele atendimento mais na ponta, o município tem uma responsabilidade. Então, olha como é complexo. O Estado tem que atuar junto com o município e, no mínimo, 4 secretarias jogando junto essa guerra contra as drogas e contra o crime organizado. O senhor comentou a respeito da redução do ICMS, né? O senhor analisa que foi errado. Qual seria a política, caso o senhor estivesse já na cadeira como governador do estado de São Paulo, para poder dialogar com o governo federal na possível redução do combustível? Como é que seria em uma gestão sua? Essa é fácil, Rodrigo. É cortar os privilégios do governo. O governo do estado de São Paulo tem um monte de privilégio, um monte de benesse. Vende a aeronave do governador, fecha a ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, diminui o número de secretarias. Gente, corta a verba de custeio. Agora, dizer que não dá para cortar e tal é fácil, né? Aumentar o imposto para o trabalhador é fácil. Por que não corta do seu? Então, essa está na lata para responder. Na pandemia, não teria aumentado o imposto, teria cortado da máquina, teria já dado exemplo como governador, reduzindo as despesas do governador, para encaixar, para caber a conta no bolso. E agora, o Congresso Nacional determinou baixar de 25% para 17% de ICMS no combustível, não vai ficar arrumando história. Abaixa e corta da onde está sobrando, para adequar as contas e educação, saúde e segurança não serem penalizados por isso. Queria comentar um pouquinho sobre privatizações. Qual que é a política de privatizações diante de um futuro governo do Partido Novo, aqui no estado de São Paulo? Como é que o senhor avalia, na verdade, né, as privatizações existentes? Quais setores o senhor analisa que precisam ser privatizados no estado? Qual o espaço que o senhor daria para essa análise de privatizações ou até mesmo de parcerias público-privadas, de política de concessões durante a sua gestão? Como é que seria essa política? Concessão, privatização, PPP, são meios, não fins, né? O fim é melhorar o serviço para a população. Se, em algum momento, for preciso algum tipo de parceria público-privada para melhorar o serviço de saneamento básico e fornecimento de água, nós vamos fazer. E está na cara que é preciso privatizar a Sabesp, por exemplo. Não adianta ter a Sabesp no controle governamental, Rodrigo, e o governo usa a Sabesp para fazer dinheiro para ele próprio. Ou a Sabesp é uma empresa lucrativa, mas o governo só usa para manter o PSDB no poder. É para isso que serve a Sabesp. Fica a gente sem saneamento. Né? Estamos falando do Vale, vamos falar do litoral norte de Ilhabela. O problema de saneamento é enorme e a Sabesp não resolve. Guarulhos não tem metade do esgoto tratado, segundo o maior eleitorado, e a Sabesp não resolve. As ocupações na Guarapiranga, represa, reservatório, que abastece o paulista de água, tudo irregular, toda poluída, e a Sabesp não resolve. Agora, faz o que com o dinheiro, então? Fica fazendo obra e fazendo caixa para esse partido ficar no poder. Chega! A população não merece isso. A população merece o menor custo da conta de água, mais saneamento e mais água encanada, por isso que a gente vai privatizar. E isso segue com as travessias litorâneas. Quantas vezes vai lá, as balsas quebradas, serviço ruim, o Estado não tem que administrar a balsa. E outros serviços estatais que não estão sendo feitos da melhor maneira. A gente vai caminhar para buscar alternativa.
Se a alternativa for parceria público-privada, a gente vai fazer. Esse é o jeito de olhar. Parceria público-privada como meio, não fim. O fim é devolver o dinheiro do imposto para o povo em forma de serviços públicos de alta qualidade. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Dutra, né? De fato, acaba envolvendo aqui a nossa região, as cidades aqui do Vale do Paraíba. Recentemente tivemos a assinatura de um novo contrato de 30 anos, né, de concessão da rodovia ao grupo CCR, e há muitas críticas sobre o fato desse novo modelo priorizar mais investimentos e benefícios para o lado carioca, e em detrimento... eu queria saber uma análise do senhor sobre isso. Mas esse é a piada pronta, de um pré-candidato que quer ser governador de São Paulo, que já é criticado, e para mim, aqui, gente, não importa de onde veio, sabe? Importa para onde vai. São Paulo é o estado que recebe todos. Só que esse pré-candidato já tem que mostrar mais serviço e mostrar que merece o estado, penalizou, enquanto ministro, penalizou o estado de São Paulo com recurso, não veio recurso para São Paulo, por causa de briga política. Também erro do nosso governador ficar brigando com o presidente da República, e a hora que vai inaugurar a nova Dutra, rapaz, duplicada e com mais investimento da borda, né, da divisa com o Rio de Janeiro para lá. E São Paulo ficou sem investimentos de que eram adequados. Então, a crítica está feita. O governador de São Paulo, Rodrigo, tem que lutar por São Paulo. O governador de São Paulo não é para brigar com o presidente X ou presidente Y. O governador de São Paulo não é para ser palanque político de ninguém. A única pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo, que desde o começo constante, sem ficar com dança das cadeiras, escolhendo vice com base em fundo eleitoral, sabe? Trocando favor com o partido do Centrão, é a nossa. É sem fundão, é com constância de propósito, com firmeza nos valores. Essa turma dança das cadeiras e não faz nada pelo Estado. Está aí. A nova Dutra privilegiou o Rio de Janeiro e não olhou para o Estado de São Paulo como merecia. Mas o senhor, há um contrato vigente, o senhor revisaria esse contrato? O contrato tem que ser respeitado. Agora, nós vamos ser duro, né? Entre fazer o contrato ser cumprido e qualquer oportunidade que tiver de buscar melhoria para São Paulo, nós vamos fazer. E nos contratos novos, a gente olhar para São Paulo, não para o Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, gente. Aqui no Vale do Paraíba, candidato, nós estamos acompanhando um processo de desindustrialização, né? A gente está vendo aí a Ford, a Caoa Chery saindo aqui da região. Qual que é o seu olhar diante dessa situação? Há alguma proposta efetiva e rápida que pode ser adotada para reverter essa situação? Rodrigo, este governo atraiu as empresas só com base em incentivo tributário e nunca melhorou a infraestrutura. Não duplica a Dutra para o lado de São Paulo. Não foca na formação de mão de obra qualificada para atrair as empresas. Tem que aumentar o ensino técnico. No nosso futuro governo, nós vamos fazer o maior programa de ensino técnico que o Estado já viu. A exemplo do ZEM, em Minas Gerais. Parceria público-privada com outras escolas, além da estrutura do Centro Paula Souza, da ETEC, da FATEC, para ampliar a mão de obra técnica. A hora que você tem mão de obra boa e voltada para as vagas da região, não adianta eu formar agro se aí está contratando autopeças, por exemplo, ou indústria automobilística. A agro é Piracicaba, aí é a indústria automobilística, por exemplo. Então, um governo aliado ao polo econômico regional, formação de mão de obra para atrair as empresas que querem obra qualificada. Isso é para ontem. Se a gente revogar o decreto que aumenta o ICMS, vai melhorar, inclusive, o comércio de carros usados que foi afetado durante a pandemia. Se a gente devolver o crédito tributário que essas empresas têm na Secretaria de Fazenda, parar com greve branca e agilizar a compensação, vai melhorar a condição para elas também. A atração de empresas para o Estado de São Paulo é com base em infraestrutura logística, mão de obra qualificada, política de impostos mais simples e um esforço para reduzir a carga, não ficando tampando o sol com a peneira, não resolvendo as ineficiências e dando subsídio toda hora, porque uma hora a bomba estoura e aí a gente prejudica a população. Isso incluiria mais investimentos para o interior, porque a gente sabe que os investimentos maiores se concentram na capital, na região metropolitana do estado, né? Como é que estaria o interior em uma gestão do senhor? Sem dúvida, Rodrigo. Foi o que eu fiz no meu mandato. O meu mandato de deputado federal foi disruptivo, inclusive recebi o prêmio
do mandato mais transparente da história, porque as minhas emendas e os recursos eu aloquei proporcionalmente para todos. Eu não olhei para o Vale do Paraíba, por exemplo, deixa eu ver se esse prefeito é meu amigo ou não é, se eu tive o voto ou não é. Nada disso. Eu olhei para a população do Vale. Eu estou com uma lista aqui, só de recursos que foi para o Vale, na minha gestão da bancada paulista, no meu mandato. Né? A gente mandou para Santa Casa de Aparecida, Associação Braços Abertos de Cruzeiro, Guaratinguetá, Santa Casa, Jacareí, Santa Casa, Lagoinha, Prefeitura, Mogi das Cruzes, né? Alto Tietê, Hospital das Clínicas, Pinda para a Saúde, São José dos Campos foi para o Pio XII, foi para o GAAC, foi para Santa Casa, aqui, Taubaté, para o Hospital Universitário, Tremembé, ou seja, a gente aloca recurso com base na necessidade da população, não com base em fator político, são critérios técnicos. Então, não tenha dúvida, como governador, farei o mesmo, ninguém vai ficar na mão. Este governo deixa a população na mão, deixa a população morrendo na fila da UTI só porque tem divergência política com o prefeito local. No nosso governo, isso vai acabar. Nós vamos mandar recurso pensando nas pessoas, não nos políticos. Queria tratar sobre educação, candidato. O senhor fala sobre a universalização do ensino integral nas escolas. É uma meta alcançável aqui no estado de São Paulo? 4.500 escolas. Praticamente a universalização. Se a gente contar escolas grandes, né, em número de alunos, o total de escolas do estado de São Paulo, a gente está falando de 5.100. Quantas escolas têm ensino integral? 2.000. Nós vamos rumar para 4.500. É totalmente alcançável se o governo tiver prioridade na educação. Lugar de criança é na escola, lugar de adolescente é na escola, fazendo o quê? Educação financeira, empreendedorismo, projeto de vida, as eletivas, né, que ele escolhe de acordo com o que ele gosta mais, e, por que não, uma formação complementar técnica. A escola é a referência, não é o crime organizado, não é qualquer outra coisa no contraturno. É a escola. Não existe país desenvolvido de primeiro mundo que não tem escola de período integral. Aqui no estado de São Paulo é a prioridade número 1. Escola de período integral para todo mundo, Rodrigo. Falando em saúde pública, durante a pandemia, a gente teve uma represão, né, de cirurgias eletivas, por exemplo, né, cirurgias represadas aí em todo o estado de São Paulo. O governo de São Paulo, atualmente, o governador Rodrigo Garcia, ele lançou um chamamento público, né, para contratar cirurgias em hospitais privados de Santa Casa. Esse é um modelo de gestão que consegue, de certa forma, zerar essa fila até o final do ano, enfim. Durante o seu mandato, seria um modelo de gestão para conseguir melhorar essa questão da saúde pública com relação às cirurgias? Esse é um modelo emergencial para cobrir uma ineficiência do próprio governo. Não resolve o problema na causa, vai ficar sempre remediando. É óbvio que se o governo estiver totalmente atolado e tiver com a estrutura de hospital e tiver gente precisando de cirurgia, vamos procurar parceria público-privada. Tá bom. Só que nós não vamos atacar a causa. Qual que é a causa? Não foca na atenção primária. A gente precisa falar de prevenção e promoção da saúde, Rodrigo. Precisa falar de telemedicina, de conectividade na ponta, que é o que a gente vai colocar no nosso governo, de transformação digital, de fortalecer o agente comunitário da saúde, que é aquele que dá o acesso à saúde para as pessoas mais vulneráveis. O postinho da UBS, da unidade de saúde da família, que faz o atendimento junto com o agente comunitário. Essas pessoas podem prevenir tanta coisa, podem tirar tanto gargalo, que aí o que vai para o hospital, que é média e alta complexidade, que são as cirurgias, por exemplo, eletivas, só vai o que realmente precisa. Nós vamos tirar o gargalo do sistema. Esse governo não atua, não tira gargalo, vai estar sempre com fila sobrecarregada. Então, emergencialmente, vai ter que contratar saúde privada para fazer parceria e zerar a fila. Agora, concomitantemente a isso, tem que atuar na saúde da família e na atenção primária para evitar que essas filas se formem novamente. Essa será a nossa prioridade. Nesse minuto final, dos 20 minutos, candidato, eu queria que o senhor pudesse analisar o cenário atual dessas eleições. O senhor está aí nas pesquisas eleitorais, o senhor vem
buscando apoio e tudo mais para crescer nessas pesquisas. Como é que o senhor avalia, de repente, esse cenário que está, ele vai permanecer? O senhor acredita que vai permanecer até outubro? Como é que o senhor avalia essa eleição? Muda, né? Política, dizia Magalhães Pinto, como as nuvens. Uma hora se olha está de um jeito, uma hora se olha está do outro. A única coisa que não muda é a nossa pré-candidatura. Isso é para os outros políticos, que ficam numa dança das cadeiras. Quando eu entrei na disputa, tinha um monte de candidato, vão se desfazendo. Agora, né, o próprio Haddad juntar com França. O Tarcísio não sabe se vai ser candidato ou não, porque está com o Ministério Público na cola dele. Fala que mora em São José dos Campos, mas não mora, entendeu? Faz um negócio fake. Aí o Felício vai ser candidato dele ou vai ser um cara utilizado pelo Tarcísio? O do Dória vai ser quem de vice? Então, sabe, tudo dança das cadeiras. Enquanto esse pessoal fica se mexendo, a gente trabalha com constância de propósito, com firmeza nos valores, como o único que não vai usar o fundão e como o único que promete reduzir impostos, reduzir a estrutura do governo. Os outros não vão poder, porque eles vão ficar devendo favor. O Tarcísio para o Valdemar da Costa Neto, o Rodrigo, sei lá para quem que ele vai ter que dever favor, e os outros para o Lula. Eu não quero o governo do Estado de São Paulo na mão de alguém que fica fazendo de palanque eleitoral para outra eleição. Eu não quero o governo do Estado de São Paulo na mão de corruptos, desde Valdemar da Costa Neto a Lula, e nem na mão de quem está há 30 anos atrasando obra. São Paulo precisa de um novo gás, por isso que eu me coloco à disposição para ser o próximo governador, Rodrigo. Ok. Candidato, eu parei aqui o seu tempo e queria, com essa finalização dos 20 minutos, acrescentar esse um minutinho a mais para a sua despedida e já agradecendo também a sua participação aqui conosco na 012 News. Contando a partir de agora, obrigado, candidato. Rodrigo, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Quero dizer, gente, é possível. Eu estou com 2% nas últimas pesquisas da Datafolha. O Zema em Minas Gerais também tinha 2%. Chegou e ganhou no primeiro turno, foi para o segundo, arrebentou. E é o que a gente vai fazer aqui. Trabalhar duro, enquanto fica essa dança das cadeiras em torno de tempo de TV, fundo eleitoral, eles só pensam em políticos. A gente quer fazer para as pessoas. A gente segue em frente e vai crescendo. Quando chegar os debates, a oportunidade vai aumentar ainda, as pessoas vão poder conhecer o que é realmente o futuro com um governador novo de verdade diferente. Então, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, reafirmo que é possível e bora retomar o protagonismo desse Estado que merece ser muito mais seguro, ter muito mais emprego e mais prosperidade novamente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado à turma da 012. Obrigado, candidato. 012 News nas eleições 2022.